pessoal, vamos discutir então o que foi a primeira república do Brasil. Quem então que vai proclamar a república? Quem são esses republicanos? Vai ser um conjunto de diversos atores ali. Você tem republicanos históricos, pessoas que defendiam a ideia de república, até pensando também em uma república para democratizar o país, tornar mais democrático, porque de fato a participação política era muito pequena, tinha a questão dos ex-escravizados, que tinha uma situação meio que não era de cidadania plena. De fato, a cidadania ninguém tinha, mas não, o poder político deles era irrisório. Você tem, além desses republicanos históricos que queriam uma república para democratizar, de fato um grupo que não teve muita força, mas trouxe a ideia de república. Você tinha políticos conservadores, então esses políticos que não estavam contentes com o Império, ou os rumos que o Império estava dando, com os projetos de reforma, de inserção de indígenas, negros, etc., na sociedade brasileira. Você tem os federalistas, um grupo de pessoas, então, que é um poder central, que é contra, na verdade, o poder central, que é o poder em cada estado, que cada estado, então, tem um poder próprio, maior autonomia. De fato, não vai ter no Brasil um federalismo radical, como é nos Estados Unidos, em que os estados têm um grande poder de decisão, mas ele tinha essa ideia do federalismo para dar uma maior autonomia para os diversos estados. Era um dos grupos que tinha ali. A juventude militar, então você tem um grupo, né, de jovens formados ali pelo militarismo, que tem essas ideias do positivismo vindo da França. Militares influenciados por essas ideias do positivismo com a figura do Augusto Comte, que entendia a ideia da ciência como ápice do conhecimento, como a própria república, uma maneira científica de se governar, uma maneira de se governar através da razão, superior à monarquia, ligados a tradições, deixar para trás a própria religião e uma espécie de cientificismo, uma pegada nesse sentido, assim. A ideia deles, né, basicamente, de organizar e caminhar rumo ao progresso. Até que o lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, é um lema positivista, é influenciado por essas ideias. Uma espécie de filosofia que surge ali na França, mais ideologia de filosofia, os fundamentos são muito rasos, mas teve um impacto no pensamento brasileiro muito grande, principalmente nos republicanos e principalmente nos militares. Fora dos grupos militares, você vai ter sociedade civil, um pouco em São Paulo e um tanto mais ali, principalmente no Rio Grande do Sul. Os gaúchos foram muito influenciados por essas ideias do positivismo kantiano. Você tem também a burguesia cafeeira paulista, então quem tinha poder econômico, quem de fato economicamente estava muito satisfeita, porque queria negociar direto com a Europa, queria maiores riquezas, queria expandir o comércio, queria vender café e não queria aumentar os lucros, não queria o governo central atrapalhando, enchendo o saco. A ideia é meio que essa. E a figura, então, que eles vão chamar para liderar o movimento republicano é o Marechal Deodoro da Fonseca, que, curiosamente, era monarquista, defendia mudanças dentro da monarquia, ele entendia que a população brasileira não estava preparada para a república. Aí, além do mais, era amigo do imperador, era amigo de Dom Pedro. Até dizia tipo, que não podia tirar o imperador, porque ele era um amigo dele, devia favores para ele. Contudo, dentro da conjuntura toda, eles convencem o Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889, é proclamada a República. Na verdade, primeiro se tira é derrubado o ministro, o primeiro-ministro, que estava governando ali, chefe do Poder Executivo. Porém, né, depois, né, por questões até pessoais,
histórias de que o Dom Pedro estaria colocando no lugar desse ministro que foi retirado um novo ministro que teria questões pessoais com Deodoro da Fonseca. Então aí sim, de fato, Deodoro da Fonseca manda dizer que foi proclamada a República. Não foi nem ele que vai lá e diz que está proclamada a República, mas de fato é mandado dizer que está proclamada a República no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. Então aí marca o fim do Império e o início da República. E aqui, pessoal, para ilustrar, temos um quadro de Pedro Bruno, chamado A Pátria. Você vê aqui que perto da bandeira sendo costurada pelas mulheres, você tem várias crianças que representam justamente a esperança dessa nação que está surgindo, da república que está surgindo. Tem aqui o Deodoro da Fonseca, tem um quadro do Tiradentes, um símbolo que a república vai usar para trazer essa ideia do mártir, de alguém que lutou contra a monarquia, um herói nacional. O Benjamin Constant também num quadro, né, uma figura central do positivismo que divulgou essas ideias no Brasil, um defensor da República. Você tem, né, criança novamente e um velho aqui representando o Império, que é algo que estava ali no canto, esquecido, e já, já fez o que tinha que fazer. Agora a esperança é a República. Então, ali no 15 de novembro, ao mesmo período que é decretada a República, também é organizado um governo provisório. Não é nada, não é um governo que tem uma constituição, mas é o governo que vai organizar esse período até se criar a Constituição Republicana. E aí, de fato, você tem o Pacto Social brasileiro organizado, o Estado organizado. Então, o primeiro decreto é oficializado a República Federativa. A República Federativa, o que é? Sistema republicano, né? Você não tem imperador, teoricamente a coisa é pública, você tem o presidente eleito, um primeiro-ministro eleito, né, um chefe executivo eleito e não fica ali vitalício no poder. É sempre trocado de tempos em tempos. E federativa, porque as unidades federativas, no caso os estados, têm uma certa autonomia. Eles podem decidir algumas coisas. Como o grande exemplo para o Brasil vai ser os Estados Unidos. Não é à toa, então, que quando é decretada a República do Brasil, ela se chama República dos Estados Unidos do Brasil. Um nome que vai durar um bom tempo ainda. Até que se mudou, porque é hoje, né, a República Federativa do Brasil. Então é eleito, né, eleito não, é decidido enquanto chefe de Estado o Marechal Deodoro da Fonseca. Então é os militares que vão estar no poder. Né? Os cafeicultores não veem isso muito com os bons olhos. Né? Então, basicamente, 15 de novembro de 89, o golpe que derruba o Império, o primeiro golpe desses golpes que vão se seguir na República. Então, o golpe que oficializa a República com o militar no poder. E as figuras dos militares que já vinham ali desde o Império, né, principalmente com a fim da Guerra do Paraguai, figuras que estão incomodadas, querem se colocar politicamente, inclusive figuras que se acham puras, superiores, de um certo elitismo, que eles estão preparados para governar o país, as pessoas não sabem direito o que querem, precisam de uma tutela, e quem melhor pode governar são os militares, que podem de fato colocar ordem para levar ao progresso. Tem que pensar hoje, tem militar no poder até hoje. Né? Então, né, a história da República inteira é pautada basicamente por militares ali o tempo inteiro conspirando e, né, golpes, contra-golpes, golpes no golpe, e assim vai. E quais são as ações então desse governo? Naturalização dos estrangeiros, ou seja, os estrangeiros que viviam no Brasil passam a ser considerados brasileiros, cidadãos brasileiros. O Estado laico, então você separa o Estado da Igreja, e aí você já consegue imaginar que isso deve ter levado a vários conflitos. A Igreja não gostou muito, né? Estava ligada ao Estado, estava ali, estava próximo,
E várias pessoas e a própria igreja têm tensões então com a república, principalmente por causa dos positivistas, as principais figuras ali que eram contra a presença da igreja no Estado. Para eles a religião é algo inferior, a ciência seria superior, é importante o Estado laico, é importante uma educação sem ser religiosa, uma educação científica. Apesar de que na República não é feito nada, na Primeira República, nada em relação à educação, no sentido de ampliar, levar a educação das pessoas para formar cidadãos, mas para agradar a ala positivista, você tem o Estado laico. Você tem a regulamentação do casamento e registro civil, antes casamento, né, e certidão de nascimento, essas coisas, né, era tudo na igreja. Né, se a pessoa nascia, ela tinha a certidão de batismo. Casava, né, ali a certidão de casamento da igreja, porque o Estado não estava ligado com a igreja. Eleições eram feitas em paróquias, então se tinha essa relação que foi rompida ali com a República. Isso levou a vários conflitos. Secularização dos cemitérios, não era a igreja mais que organizava cemitérios, era o poder público, e isso também foi visto com maus olhos, teve várias revoltas contra isso, a população não gostou, porque por questões religiosas não via sentido nisso. Era a igreja que tinha que tomar conta das mortes. Então, várias manifestações também surgiram contra isso. Teve a reforma do Código Criminal, como se punia, etc., das leis punitivas. Conversão das províncias em estados. Então não tem mais província como tinha no Império, tem estados. E na província, o primeiro-ministro, decidia quem ia ser, né, o presidente da província. A partir da República, tem eleição para decidir quem vai ser o presidente de cada estado. Você tem também, nesse período de governo provisório, uma política econômica chamada encilhamento, que foi uma tentativa de industrializar o país, de financiar, né, a indústria, porém acabou sendo esse dinheiro usado para o capital financeiro, especulação em bolsa de valores, e de fato não industrializou nada. Foi investido em dinheiro em bolsa de valores e continuou o Brasil com a ideia de agroexportador, exportando café. Isso é central na Primeira República, é uma república do café, é o produto que vai mobilizar tanto no sentido bom quanto ruim desse período. Em 24 de fevereiro de 1891, se tem então a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana do Brasil. Depois tiveram outras, mas a primeira republicana foi essa. A nossa, a mais recente, é de 1988. Só para fins de comparação, enquanto que aqui teve pelo menos umas 6 constituições, nos Estados Unidos, desde que foi decretada a independência, é a mesma Constituição. Nem sei como é que funciona o negócio das emendas lá, mas acho que tem pouquíssimas. Enquanto aqui você tem tantas emendas quanto o texto constitucional original. Isso se pensar que tem 30 anos. Como que foi decidido então que seria o Brasil nesse pacto, né, da Constituição? Federalismo. Então, você tem as unidades federativas, além do poder central, um certo poder de decisão. Não são autônomas, não decidem por si, mas tem um certo poder de decisão ali. Principalmente para a questão do comércio, que era o que a burguesia do café queria. Os fazendeiros de café queriam comercializar com a Europa diretamente, sem muitos impostos do poder central, sem muita pressão. Você tem um equilíbrio entre os poderes, já que você vai extinguir o poder moderador. O poder moderador era do imperador poder dissolver o Congresso, de tirar o primeiro-ministro e colocar outro no lugar. Você quebra esse poder, que era uma espécie de poder de tutela, que igual aos outros 3 poderes, tinham pessoas com vícios, etc. Não precisa do imperador para colocar ordem. Já na República é extinto esse poder. Fica então o poder judiciário,
poder legislativo e o executivo para as decisões políticas do país. O Senado, que era vitalício, ou seja, desde que a figura entrou lá, fica até sua morte, né, passa a ser um cargo agora temporário. É eleito, fica 8 anos, né, representando seu estado, e depois troca ou passa por nova eleição. É extinto o voto censitário. Voto censitário aqui por renda, né, pessoas que têm dinheiro, porque no Império tinha uma certa quantia das pessoas poderem votar. A República acaba com isso. E as eleições passam a ser diretas. No Império tinha um esquema de eleições em 2 níveis. O primeiro, que chamava de eleições paroquiais, que você elegia quem podia votar, então você votava nos votantes, e esses daí então decidiam de fato quem seria os representantes de fato. Então a eleição passa direta. Não, votou, esse ganha, o mais votado é o candidato, é o eleito e ponto. Você proíbe então, porém, ao mesmo tempo que se acaba com o negócio da renda, né, a renda é mais importante, mas tem proibições para os soldados, porque eles não queriam politizar, né, uma parte armada da população, queria partidos armados, a desculpa pelo menos era essa. Mendigos não podiam votar, analfabetos e religiosos tinham votos de obediência, e mulheres. Então, basicamente, o que era o Brasil em 1891, que não tinha escola, que basicamente em qualquer sociedade mulheres é no mínimo metade, você excluía a imensa maioria da população. É um número muito restrito de pessoas que podiam votar. Se não me engano, cerca de 2 a... fica ali em torno dos 2%. O ápice de percentagem de pessoas que podem votar é na eleição de 1930, com cerca de 5% da população. É muito pouco. Era só uma elite mesmo, que tinha o discurso de que o cidadão não estava preparado para... as pessoas não estavam preparadas para ser cidadãos, porém você não preparava as pessoas para ser cidadãos. Você não tinha escola, etc. Não tinha um projeto de inserir as pessoas. Pelo contrário, era um projeto mesmo de exclusão. Então a Constituição também tem certa dificuldade em ser aplicada, porque de fato é muita coisa e a realidade acaba sendo outra. Fica muito nas ideias e, por exemplo, o federalismo funciona bem para estados ricos, mas e pequenos estados pobres, estados que não tinham como se manter direito, acabavam na pior das situações. Essa desigualdade entre os estados favorecia principalmente São Paulo, que tinha dinheiro, e Minas Gerais, que tinha uma população grande. Aí a figura do Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca, que é eleito então ali na Constituição diretamente como presidente da República, porém assim, né, dizem que ele tinha uma rejeição pelo Congresso, até que ele foi eleito e não foi ovacionado, seu vice-eleito, o Marechal Floriano Peixoto, e tipo, ovacionado no Congresso, gostavam dele, tinha uma aprovação, mas o Deodoro não, era mal visto ali. E as suas próprias ações também, de certa forma, desencantaram mais ainda, ou seja, perdeu mais o pouco apoio que já tinha, ele foi perdendo, por substituir o ministério, suas atitudes econômicas, né, o encilhamento, esse dinheiro a princípio para investir em indústria que acabou sendo usado para capital financeiro, levou a mais crise ainda. E para ajudar, você tem em novembro de 1891 a greve das ferroviárias. E você tem na Marinha, né, a Marinha ali que tinha uma relação próxima com a monarquia, ameaça de revolta. Né, a Marinha, ali a figura do Custódio de Mello, que vai continuar causando revoltas, ameaça Deodoro da Fonseca. E com essa pressão toda, em 1891, em 23 de novembro, ele renuncia e passa o poder para o Marechal Floriano Peixoto, que teoricamente, ali nesse contexto, teria que ter novas eleições, mas o Floriano assume como vice. Ele não assume como presidente, ele assina tudo como vice-presidente,
Então é como se, digamos que o Deodoro não tivesse renunciado, saído de fato. É feito um esquema ali que ele continua no poder, ele tinha uma certa aprovação e, e segue até o final do mandato. Nesse contexto, então, que o Floriano enfrenta, o Floriano, chamado de o Marechal de Ferro, por ser uma figura imponente da ordem, enfrenta um contexto de crise política, porque antes as instituições do Império organizavam o país. Agora você tem instituições novas, que ainda são novas, não sabem como organizar, como fazer as relações entre as próprias elites do país, que começam a entrar em conflito. Você tem movimentos que surgem, revoltas, então é um contexto complicado. E de certa forma, os cafeicultores esperavam também que ele entrasse em crise e já saísse, para poder colocar alguém de fato representante dos fazendeiros paulistas no poder. Ele toma medidas econômicas de caráter popular, então a classe média passa a apoiar ele persegue os inimigos, ele, se alguém se colocou contra ele, né, vai ser provavelmente punido, morto, mandado para fora, né, acontece com qualquer um que tentasse se opor ao Deodoro da Fonseca. Isso também fez com que ele fosse querido por muitos, por estar fazendo a República acontecer. Ele enfrenta ali, então, né, um conflito muito grande no Rio Grande do Sul, Revolução Federalista. Você tem dois grupos em conflitos e ele apoia um desses grupos. Você tem a Revolta Armada no Rio de Janeiro, né, a Revolta da Armada no Rio de Janeiro, causada pela Marinha, novamente, essa estava ali, né, causando conflitos. E era um período muito instável politicamente. Tinha o fantasma do Império, o Império podia voltar, etc. Tinha discussões desse tipo ali nesse período. Os militares apoiavam Floriano, ele tinha esse apoio dos militares para permanecer ao poder, inclusive até esperavam que ele desse o golpe e continuasse mais tempo, mas como nos conflitos ele recebeu apoio dos fazendeiros paulistas, ele se comprometeu que ia fazer as eleições como estava na Constituição. E fez, né? Então ele cedeu, né? Ele não deu um golpe, ele ficava esperando que ele fosse dar o golpe e ele não deu. E, enfim, né, os cafeicultores conseguiram colocar no poder uma figura que os representasse. É eleito, em 1894, Prudente de Moraes, né, um paulista, representante aí dos cafeicultores, né, um cara rico aí da parte dessa elite paulista, que é central nesse período da República. Ele vai enfrentar alguns problemas, né, o Rio Grande do Sul ainda continua lá na, na Revolução Federalista, mas tem conflitos que ele vai buscar resolver. Tem militares florianistas que queriam que o Marechal, né, Floriano Peixoto voltasse, mas aí ele afasta esses militares para impedir que isso aconteça. Tem contexto de crise econômica, que já estava vindo, né, do governo anterior. Na própria monarquia já teve problemas, se somou com os novos problemas da República. Porém, na política externa ia bem, né? Conseguiu reatar relações com Portugal, contra a Inglaterra e a Argentina conquistou territórios, na parte ali quando a Argentina ali em Santa Catarina, a ilha Trindade em relação à Inglaterra. Então, tinha certos avanços desse governo, ainda que tenha continuado instável. E justamente nessa instabilidade toda, tem aí um conflito sangrento em que o Estado brasileiro assassina milhares de pessoas, que é Canudos. É um contexto ali de falta de terras, de miséria, abandono de populações rurais ali no Nordeste. E tem a figura do Antônio Conselheiro, né, prometendo que as pessoas que se reunissem ali com ele iam, de fato, ser salvas do fim do mundo. Eu tinha essa ideia de que o mundo ia acabar, eles podiam se reunir ali, eles seriam salvos. Meio que uma comunidade religiosa de camponeses, trabalhadores, que estavam vivendo uma situação horrível.
Porém, eles são acusados de serem monarquistas. Você tem os latifundiários ali que estavam perdendo mão de obra insatisfeitos. Isso impactou no próprio poder central ali, que não viu com bons olhos. O poder local da Bahia sofreu impacto. Isso afetava também no poder central. E a própria mídia divulgava que eram monarquistas, né, fanáticos, doidos. Então se criou, né, um mundo ali em volta de Canudos, que é como se ameaçasse a República. E então passa a se atacar esse vilarejo que conseguiu reunir em 2 anos mais de 20 mil pessoas. Então, tipo, né, acusam eles de roubo e de monarquismo, e nesse contexto, o primeiro governo da Bahia, que vai mandar uma primeira expedição, que é derrotada, aí depois é mandado mais 2 expedições que são derrotadas, agora já com exército, e só na quarta expedição que de fato então Canudos consegue ser derrotado. Isso, né, você mandou 10 mil soldados com armamentos, metralhadoras, canhões, e você basicamente matou aí, né, o Estado, né, mandou matar mais de 20 mil pessoas, fora os próprios soldados que morreram nesse conflito. Então morreu muita gente por uma questão de do Estado não saber lidar com o que estava acontecendo e, de certa forma, era até consequência, né, de políticas ali do Estado brasileiro. Então, em 1898, assume a figura do Campos Salles, figura central desse período, que organiza a política dos governadores, que vai criar uma estabilidade entre as elites que não vão ficar brigando entre si, não pelo menos em conflitos armados. Ele vai conseguir criar uma espécie de, entre aspas, paz oligárquica. Os oligarcas conseguem se entender nesse período. Porém, além disso, teve uma crise de superprodução do café, que era que o café começou a ser superproduzido, se produziu mais do que o mercado podia consumir. E isso para os fazendeiros era terrível. Então o que ele fez? Ele desvalorizou a moeda. A moeda brasileira passou a valer menos. Porque como era vendido em libras, no final das contas, para o fazendeiro não tinha perda de valor. Então uma saca, 2 libras, era equivalente a 2.000 réis. Com a desvalorização da moeda, uma saca valia 1 libra, só que 1 libra agora valia mais, né? Valia 1 libra agora valia 2.000 réis. Só que isso para os fazendeiros foi bom, mas para os trabalhadores foi horrível, porque daí eles perdiam seu valor de compra. Muitos produtos também vinham de fora do país, eram importados e estavam mais caros. Celso Furtado, economista, vai chamar isso de socialização das perdas. Ou seja, o que era, tipo, o prejuízo era dividido com todo mundo. E o lucro era privado, né? Era dos fazendeiros. Ao mesmo tempo, ele cortou crédito da indústria e do comércio. Então você quebra a indústria, quebra casas comerciais, se aumenta o desemprego e além de aumentar os impostos, né, criou novos impostos e aumentou o valor do que já existiam. Então, economicamente, né, para os trabalhadores, para a classe média em geral, para a classe média baixa, foi muito mal visto suas atitudes. Porém, politicamente, a gente vai ver, ele criou a política dos governadores, que é a política que ele chama de política dos governadores, e por alguns chamado de café com leite, dessa forma de organizar o país, que você coloca em relação os coronéis locais, as figuras locais que tinham controle desses donos de terra, controle da população local, com as elites estaduais e, ao mesmo tempo, com o governo central brasileiro, com o presidente. Então, você tinha uma troca. O presidente ajudava a manter o governador, que ajudava a manter esses coronéis, e do outro lado, os coronéis ajudavam a manter o governador, que ajudava a manter o presidente. E isso era principalmente benéfico para São Paulo e Minas Gerais, que ficavam também trocando a ideia, né, dessa proposta, de que ficassem revezando São Paulo e Minas Gerais no poder. Não acontece isso exatamente, mas é muito forte isso. São Paulo tinha dinheiro, Minas
também dinheiro, mas uma população também muito grande. Então eram os estados centrais nesse momento. Claro que não só, tinha Rio Grande do Sul, tinha Pernambuco, Bahia, e o Rio de Janeiro ali também tinha um peso considerável, algumas vezes a Paraíba. É uma forma de governo que vai se organizar, que organiza as elites não entrarem em conflito. O coronel apoia o governador apoia o presidente apoia o governador, que apoia os coronéis, e aí se mantém esse ciclo no poder. Como também, né, controlar a população, o voto ali nesse contexto da República não era secreto. Eles tinham chamado então voto de cabresto. Os eleitores votavam em quem o coronel mandava votar. O coronel sabia quem votou em quem, então se você não votasse em quem não mandou votar, você meio que já era. Politicamente, né, dificilmente você conseguia um emprego. O coronel, né, trocava favores também, né, dependendo do caso da pessoa, nomeava um juiz. Então você tinha essas relações ali, né, de clientelismo, né, o juiz vira, né, um cliente pro cliente do coronel. Ou ele faz o que o coronel pede, ou ele está fora. Né? O coronel que nomeou ele está aqui para servir o coronel. Eleitores fantasmas, gente que já morreu, alguém votava por ele lá. As atas, né, que dizia quantos votos teve naquela sessão, também eram fraudadas. As fraudes vinham desde o Império. Basicamente, também, toda a Primeira República, eleições fraudadas era norma. E aí você tem a figura, né, do Rodrigues Alves, que entra no lugar do Campos Salles na presidência, que a grande questão central dele aqui é do higienismo. Ele vai tentar urbanizar a cidade do Rio de Janeiro, mas como ele faz isso? Né? É uma coisa que é feita, isso na história do Brasil é muito comum, de cima para baixo, sem um diálogo com a população, sem uma conversa com a população. Queria aumentar as ruas, né? As ruas eram estreitas, então você derruba as casas, constrói ruas. Quem morava nessas casas, nesses casarões do centro da cidade, eram os pobres. Você derrubou a casa deles, eles foram obrigados a ir morar no morro, construir barracos. Isso dá até virar hoje, né? Se pensar no Rio de Janeiro hoje, é consequência também desse processo, dessas escolhas políticas da época. Os pobres expulsos da cidade, sendo obrigados a ir morar mais distante, em condições piores. Você teve também a obrigação da vacina, que feita de uma maneira horrível. Claro que a vacina é importante, é central, mas a maneira como foi feita nesse período foi pegando as pessoas à força, sem uma conscientização, né, sem uma propaganda sobre. Já chegava na casa das pessoas dando vacina, isso causou muitos conflitos, porque se tinha uma população empobrecida, marginalizada, que era maltratada pelo governo público, esquecida, e quando era lembrada, era tratada da pior maneira possível. Então, teve aí como, né, grande impacto a revolta da vacina, né, porque você não tinha divulgação, você não tinha uma conscientização, se criaram histórias de que a vacina tinha cauda de ratos, cauda de bicho, e que era para matar a população pobre. Então assusta, né? Você obriga na força também, assusta, e isso causa revoltas, um grande peso aí para a população negra nessa revolta da vacina, porque eram as pessoas mais fragilizadas naquele momento, que eram recebidas pelo poder público da pior maneira possível, e, né, entravam nas casas, davam as vacinas, sem, de fato, convencer a população de que a vacina era importante, e sem também tentar outras maneiras de incluir a população na própria lógica da cidade. Um marco desse período também foi a Revolta da Chibata, quando em 1910 o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes é punido, né, por beber e brigar com outro marinheiro.
e recebe como punição 250 chibatadas. Isso, na real, os marinheiros já vinham insatisfeitos, já era uma revolta geral, porque eles tinham condições de trabalho muito ruins, o salário era pouco, era uma disciplina muito rigorosa, e ao mesmo tempo, né, tipo, a própria alimentação eles consideravam insuficiente, ou seja, as condições deles eram muito ruins. Esses marinheiros, como você consegue perceber aí na imagem, eram predominantemente negros, e eles recebiam tratamento como os escravos recebiam. Essa mentalidade escravista não acabou, inclusive dentro da Marinha. Não foi com a Lei Áurea lá no Império que acabou com essa mentalidade. Então, nesse mesmo dia que o Marcelino Rodrigues Menezes é punido, se tem às 10 horas da noite a tomada do encouraçado Minas Gerais e depois de outros navios, né, liderados pela figura do João Cândido Felisberto. Essa tomada, né, dos navios gera um certo conflito, mostra as condições péssimas que eles viviam, mostra a insatisfação, de certa forma, um marco também do próprio movimento negro, já que as figuras eram predominantemente negras, esses atores aí nesse contexto, que viviam em péssimas condições. Inclusive, eles depois entregam as armas, né, na promessa de que eles não seriam punidos, seriam anistiados. Contudo, eles acabam sendo punidos. 9 deles são até fuzilados. E mostra aí, nesse contexto, a insatisfação da população com a política de modo geral, com a forma que vinham sendo tratados, né, da posição social que vinham assumindo nesse contexto. Outra coisa interessante para pontuar a respeito da República é sobre a industrialização. Ainda que esse momento da Primeira República não tenha tido uma industrialização forte, surgiram ali as primeiras fábricas, São Paulo passa a crescer, principalmente com os imigrantes, que tem um estilo de vida que tinha bens de consumo, né, industrializados, manufaturados, né, cerveja, alguns alimentos que passavam por processos, que os portugueses e os brasileiros não estavam acostumados. Mas o próprio café também possibilita isso. Vai precisar de uma indústria para saco de café, para ferrovia. Então você tem esse crescimento industrial, ainda que não seja aquela indústria, mas você tem ali o início, né, da indústria no país. Principalmente, né, ali pelos cafeicultores. Eles foram os principais responsáveis pela industrialização nesse momento. Teve também alguns imigrantes que vieram com capital para o Brasil, mas eram poucos. Servia até como mito, né? Tipo, do imigrante que vinha para o Brasil, se tornava empresário, enriquecia. É o caso do Matarazzo. Porém, eram imigrantes que já vinham com dinheiro para cá. Não enriqueceram aqui, já vinham ricos, investiam, e aí, se desse sorte, continuavam ricos ou ficavam mais ricos ainda. Nesse contexto também da República, como você tem uma certa industrialização, você tem também então, a formação da classe operária, trabalhadores que começam a se organizar. Você tem uma influência muito forte dos imigrantes, principalmente italianos, que tinham uma tradição de organização política. É claro que os brasileiros também tinham, não tinham talvez essas ideias específicas de anarquismo, por exemplo. No início da Primeira República foi forte, mas você tinha, né, reivindicações, lutas, até pelas condições de vida dos trabalhadores. Porque nesse contexto não tinha direitos sociais. O trabalhador não tinha direito nenhum. E ele que entrasse no acordo com o patrão, né, com o empresário, que estava no contrato, era decidido. Porém, como não tinha nem controle, né, muitas vezes os empresários nem cumpriam com o contrato. E aí, então, uma insatisfação cada vez maior dos trabalhadores e se tem movimentos operários. Principalmente greves. Em 1917, em São Paulo, tem uma greve importantíssima que para todo o estado, basicamente, mas principalmente ali na cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, e para São Paulo, ainda que seja o início, mas era o centro econômico do país já. Então mostra o peso dos trabalhadores nessa época, né, sua organização e suas lutas
por reivindicação de melhores condições de vida, no mínimo. Em alguns casos, né, se pensar anarquistas, socialistas, né, novos projetos de países diferentes que estavam surgindo. Não era só também melhores condições, mas novos projetos, novas ideias do que fazer a partir de então para não continuar essa miséria generalizada. Se tem também movimentos artísticos importantes, né? Com destaque para o movimento modernista. Em 1922, tem a Semana de Arte Moderna, em que vários artistas, né, do modernismo se reúnem para apresentar esse novo projeto, essa nova forma de arte, que traz influências europeias, mas visando trazer algo de brasileiro, brasilidade. Se antes, basicamente, a arte brasileira se entendia como uma espécie de meio que cópia do que vinha de fora, a ideia dos modernistas era pegar o que estava na Europa e transformar isso em algo brasileiro, das características brasileiras, até buscar entender quem que é o brasileiro. Então vai retratar indígenas, negros, favelas, vai entender a beleza das pessoas que vivem aqui. Então você tem uma virada cultural, um marco cultural importantíssimo no país. Essa Semana de Arte Moderna e o modernismo. A figura do Mário de Andrade, que vai buscar, escreve Macunaíma, uma tentativa de tentar criar um mito do que é o brasileiro. É uma história que busca sintetizar quem que é o brasileiro. Isso que eles estão tentando entender. Porque até esse período não tinha muita ideia de brasileiro, brasilidade. Cada região era uma coisa, quem estava no sul era uma coisa, quem estava em São Paulo é outra, o imigrante era outra coisa. Não se buscou entender, né, uma intelectualidade que busca pensar o que é o brasileiro. E vai retratar isso na arte, traduzir sua época, seu modo de vida, tentar mostrar o que era brasileiro, além de defender liberdade de expressão, contra, como a sociedade vinha sendo tratada pelo poder público e pelas elites, esquecidas de maneira geral. Então é um movimento que traz uma nova maneira de se pensar a vida no Brasil e uma nova arte, uma arte que acaba sendo revolucionária nesse sentido, com projetos de buscar entender o que é o brasileiro, o que é o Brasil, como representar ele, então, como representar e fazer essa arte brasileira de fato. Até tem a ideia do canibalismo, do antropófago, né, o ser que gere homens, baseado até no pensamento indígena, a ideia de você devorar essas ideias estrangeiras, porém para criar uma versão sua, que depois influencia até Caetano Veloso, que vai dizer, né, a gente masca chiclete sim, porém com banana. A gente faz as coisas aqui do nosso jeito, faz rock, mas com samba, tem guitarra e tem tambor, então uma maneira própria de se fazer arte única do brasileiro. E aí a questão da crise. Quando cai, então, a Primeira República, estava acontecendo e levou a Primeira República ao seu fim. Você tem movimentos tenentistas, que eram ali o pessoal do exército, em posições inferiores, satisfeitos com o país, com os rumos do país, das próprias condições, tinha uma visão da influência do positivismo, de poder melhorar, de progresso, estavam insatisfeitos com as elites agrárias que estavam tomando conta do país. Então, essa insatisfação. Os trabalhadores estavam se organizando. Em 1917, tem a Revolução Russa, e isso para os trabalhadores dá um impulso muito grande, uma força muito grande. É criado no mesmo ano da Semana de Arte Moderna o Partido Comunista do Brasil, ligado à União Soviética, né, uma vertente da União Soviética, do Partido Comunista, aqui no Brasil. Isso atrai intelectuais, pensadores e trabalhadores. Acaba sendo mais, a princípio, intelectuais, mas depois também incorpora trabalhadores e passa a crescer,
sofre perseguição, tanto no período da Primeira República quanto no período Vargas, acaba sendo pior ainda. Em 1929, se tem a queda da Bolsa de Valores em Nova York, e os cafeicultores tinham ações, e com a própria queda da Bolsa quebra a economia internacional. Um dos primeiros alimentos que eram cortados era o café, que não é um alimento essencial, visto como essencial. Também cai o valor do café, o capital financeiro nessa especulação sobre a produção também desmorona, então os fazendeiros entram em dívidas, tem estoques de café, a ideologia que organiza o Estado brasileiro é liberal, então a intervenção é sempre pouca, então a ideia é que o mercado se autorregulasse, acaba tendo intervenções, mas sempre muito pouco. E o que acontece é que se surgem então os conflitos entre as elites, acabam ressurgindo fortemente. Né? E na eleição, o Washington Luiz, que até então foi né, de fato o último presidente da Primeira República, ele apoia para sua sucessão, era esperado um mineiro, mas ele apoia um paulista, o Júlio Prestes. O que acontece? Tem o descontentamento de Minas, que se une então com o Rio Grande do Sul e os outros estados, e lançam né, a Aliança Liberal, a chapa com o candidato à presidência Getúlio Vargas, e como vice João Pessoa. Getúlio Vargas, inclusive, ele já era uma figura que estava ali na política nacional, foi ministro da Fazenda, então ele não era uma figura que surgiu ali em 30, já estava ali antes, se construindo, já foi ali uma figura importante no Rio Grande do Sul, né, era uma figura importante do estado dele, e tem um alcance nacional maior né, em 1930. Perde a eleição, né, acusado de fraude, mas até aí toda a eleição era fraudada também. Então, provavelmente foi fraudada. Só que acabam meio que aceitando de início essa vitória do Júlio Prestes. Porém, em julho, o João Pessoa é assassinado. O que isso acarreta? Primeiro que ele é assassinado por motivos pessoais, mas é usado politicamente né, para elevar o Getúlio Vargas e que estavam sendo perseguidos, e isso faz com que ganhe força novamente esse movimento contra né, as elites paulistas. Então ganha nova força no Rio Grande do Sul e Minas principalmente, aí vai juntando outros estados, até que o Washington Luiz é deposto, e depois em novembro de 1930 mesmo, Getúlio Vargas toma posse e acaba a Primeira República do Brasil. E é isso, espero que tenha dado para fazer um panorama geral, pelo menos apresentar de maneira bem sintetizada, dar um panorama para você poder compreender melhor esse tema e buscar entender melhor, porque essas decisões políticas dessa época foram centrais para entender o que é o Brasil hoje. Ok?